Paz, queridos, nesse momento eu gostaria de compartilhar contigo a palavra do Senhor. Vamos estar meditando em rápidos minutos a respeito da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse nesse momento o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6. Mateus 6, o versículo 34. Vou aguardar os irmãos abrirem com calma. Nós vamos ler 3 trechos na Bíblia. Então você fica aberto aí a tua palavra do Senhor, seja no smartphone, seja no computador, seja na própria Bíblia física. Mateus 6, 34. Vamos ler? Diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua palavra. E a nossa oração neste momento é que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Usa-nos para a Tua glória, Senhor. Que o Teu Espírito possa falar aos corações, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, que venham ser tocados por Deus, por Ti nesta noite, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, esse versículo que acabamos de ler, foi o próprio Jesus falando, instruindo. E o que eu queria falar com os irmãos nesse momento é sobre o dia de hoje. Qual o significado que o dia de hoje tem para as nossas vidas? E para pensar nisso, eu fico refletindo com os irmãos sobre o controle que temos do dia de hoje, sobre o controle que temos do futuro, sobre o controle que temos do passado. Como todos sabem, nós estamos vivendo dias difíceis, dias que mudaram a nossa rotina, dias que mudaram a nossa vida, e algo global que na minha existência eu nunca tinha vivido. Então pense comigo que o que estamos vivendo hoje mudou a vida de muita gente. Eu tenho certeza que quando estávamos no final de 2019 para 2020, nenhum de nós imaginaríamos que estaríamos vivendo 2020 desta forma. Com certeza todos nós fizemos e fazemos planos, e devemos fazer. Muitos desenharam vários projetos para 2020, e devem fazer. E de repente a nossa vida muda de uma forma tão drástica, tão rápida, algo que mexe com a nossa rotina. Toda a nossa rotina precisou ser mudada. Infelizmente, alguns entes queridos se foram. Enfim, é algo difícil que estamos vivendo, mas eu não estou dando essa palavra nesta noite para ser uma palavra de tristeza, para ser uma palavra que venha trazer angústia no seu coração, de forma nenhuma, muito pelo contrário. A palavra do Senhor vem nos trazer vida nesta noite. A palavra do Senhor vem nos trazer revelação para como lidarmos diante dos dias que estamos vivendo. E o ser humano é um ser que sempre teve alguma necessidade de ter controle das coisas, de ter controle das situações para lhes trazer uma certa segurança. Mas uma coisa é certa, queridos. Jesus diz o seguinte aqui em Mateus: não vos preocupeis com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, em outras versões, Jesus está dizendo o seguinte: olha só, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Nós vivemos hoje num tempo, irmãos, de um grande nível de depressão nas pessoas. Nunca vivemos um tempo de tantas doenças emocionais. É depressão, é síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, são coisas que têm mexido muito com as nossas vidas. Ou muitos de nós vivemos presos a coisas do passado, coisas que aconteceram, e isso remói dentro de nós, isso muitas das vezes nos maltrata, isso muitas das vezes nos bloqueia, de maneira que a gente vive o presente, mas estamos atrelados ao passado. E também existe uma outra situação, que muitos vivem com a ansiedade, com a incerteza do futuro. Por não sabermos o futuro, criamos preocupações, tentamos criar meios para que o futuro nos dê alguma segurança, mas isso gera em nós ansiedade, e aí muitas das vezes perdemos a oportunidade de viver um bom presente por causa da preocupação com o futuro. Isso traz um desequilíbrio emocional, psicológico, e por que não dizer espiritual também. Então a palavra do Senhor nesta noite, mais uma vez, não é para trazer tristeza e mais preocupação à sua vida, não. Jesus quer nos mostrar que existe um caminho a seguir para você saber lidar com o passado, com o presente e com o futuro. E aí a gente vai perceber nesse versículo, o último versículo do capítulo 6, que ele diz o seguinte: não se preocupem com o amanhã. Em outras palavras, concentre as suas forças no dia de hoje. Não dissipe energia com as preocupações, as coisas de amanhã. Usem as suas energias no dia de hoje, porque o amanhã já trará as suas próprias demandas. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos entender, irmãos, que nós não temos controle do futuro e não temos o controle das coisas que aconteceram, no sentido de mudar. O passado já aconteceu, você não pode mudar, mas muitas das vezes eles nos causam influência que nos fazem mal. Então, como lidar diante dessas situações? Como eu já disse antes, nós vivemos numa rotina diferente, ou melhor, estamos vivendo momentos totalmente atípicos. Na verdade, nós saímos da nossa rotina. Então eu penso que muitas famílias estão estranhando, porque de repente o pai e a mãe trabalhavam, colocavam um filho pequeno na creche, pegavam ele no final do dia, e o tempo de estar juntos era no fim de semana. E diante do momento que estamos vivendo, muitos estão passando mais tempo com os filhos como nunca passaram. Da mesma forma, o próprio cônjuge, muitos estão vivendo mais tempo com o cônjuge, porque o momento que vivemos é um momento que as coisas são sempre corridas. Nós temos muitas atividades diárias que precisamos encaixá-las num dia de 24 horas. Então,
A tendência do mundo é fazer que a nossa vida seja corrida. E quando a sua vida é corrida, a gente não consegue perceber os detalhes. Querem um exemplo? Às vezes eu passo em ruas, em Realengo, dezenas de vezes, indo trabalhar, voltando do trabalho, e passo várias vezes pela mesma rua. Mais uma vez ou outra, por algum motivo, em vez de eu passar de carro ou de ônibus, eu passo andando, naquela mesma rua, em que nada mudou. Mas quando eu passo andando, eu observo melhor a casa da direita, eu observo melhor a casa da esquerda, eu observo melhor o comércio, e aí eu começo a perceber coisas que eu não consigo perceber quando eu estou dirigindo. Eu falo, pô, essa casa sempre esteve aqui, dessa cor, dessa forma. Rapaz, nunca tinha visto esse comércio aqui. Enfim, eu começo a perceber detalhes. E assim tem sido a nossa vida, queridos. Nós vivemos correndo tanto que os detalhes, que muitas das vezes são essenciais, nós estamos perdendo. E como se não bastasse toda essa correria, muitas das vezes nós não conseguimos tratar o passado, o presente e o futuro. E aí o Senhor Jesus vem trazer de uma maneira muito simples e clara essa revelação que pode mudar as nossas vidas, nos incentivando a nos atermos ao dia de hoje. Abra a palavra do Senhor em Tiago. Olha o que está escrito em Tiago, querido. Tiago, ele fala de uma maneira mais clara. Capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Amém? Preste atenção o que diz Tiago 4, do 13 ao 15. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém, queridos? Tiago está falando exatamente isso. Muitos de nós falamos, não, mas semana que vem eu vou estar viajando, vou ficar tantos dias naquele lugar, de lá nós vamos para esse lugar. Entenda, irmãos, o que está falando aqui não é querer dizer de você não ter planejamentos. É claro que tem. Se eu quero viajar, eu preciso me planejar, saber o que eu vou gastar, quanto tempo eu vou ficar. Mas o que ele está falando é que muitas das vezes nós vivemos como se tivéssemos controle do dia de amanhã. Então fazemos os nossos planos como já estivesse certo de acontecer coisas no amanhã, no depois, mas não nos pertence este controle. E aí ele diz o seguinte, em vez de fazermos isso, devemos saber se o Senhor quiser. Então eu quero que você entenda, o futuro pertence ao Senhor. O futuro pertence ao Senhor. O hoje está na sua mão. O dia de hoje está na sua mão. O passado você não pode mudar. Então quando isso parece muito óbvio, irmão, mas quando a gente entende isso na sua plenitude,
e começamos a refletir que no dia de hoje eu posso tomar decisões que vão me levar para a direita ou para a esquerda, mas só o dia de hoje. E eu começo a dar importância para este dia, as coisas se tornam diferentes. Quer um exemplo? Imagine se nós soubéssemos como isso acontece. Pessoas que de repente recebem uma resposta do médico informando: você tem 1 mês de vida. Imagina se soubéssemos que teríamos 3 dias. O que faríamos nesses dias? Com certeza você pensaria nos seus entes queridos, você pensaria em estar o maior momento ao lado deles, você pensaria em de repente levar o seu filho a um lugar que você já prometeu há muitos anos e ele sempre fica na esperança de ir, mas você nunca leva. Você de repente vai dar uma atenção maior à sua esposa, você, esposa, de repente vai dar atenção maior ao seu esposo. De repente você vai se sentar no chão da sala com seu filho e vai brincar com ele, porque até o dia de hoje você não teve tempo para isso, porque quando você chegava do trabalho, você ainda tinha um e-mail para mandar, você tinha que ligar para alguém, e às vezes o teu filho estava ali querendo brincar de carrinho com você, mas você não tinha tempo. Então de repente você dava um celular para ele mexer, tentava entreter ele de outra forma. E aí entendo, irmãos, eu não estou dizendo que de repente você não ama o seu filho, não é isso não. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes nós jogamos oportunidades fora, oportunidades que estão do presente e que não vão voltar. Por isso que Jesus, ele é bem categórico, ele diz o seguinte: não gastam a sua energia com preocupações do amanhã, porque o amanhã vai cuidar de si mesmo. Não gastem as suas energias tendo como certo algo que está no futuro, porque o futuro não está na sua mão. Mas também não permita que as coisas do passado venham se instaurar na sua vida, para você viver um presente preso a elas. O que o apóstolo Paulo fala para nós? Que ele fazia esse exercício na própria vida dele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que estão diante de mim. Ou seja, o presente eu avanço, eu prossigo para o alvo. Aí sim ele aponta para o futuro. Mas como ele quer chegar no futuro? Através da ação do presente. Então o que eu quero falar contigo nesta noite é para que você peça sabedoria a Deus e viva da melhor forma no dia de hoje. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Então, se hoje você está em casa com a sua família, querido, faça-se como se fosse a última oportunidade e aproveite da melhor forma. Se hoje você tem a oportunidade de estar com seu pai ou com sua mãe, faça da melhor forma. E principalmente, se você ainda não está abraçado com Deus, faça isso hoje. Não perca a oportunidade de andar com Jesus. Muitos às vezes não entendem o que é ser cristão. Aquele rapaz é crente. E às vezes algumas pessoas têm o entendimento que ser crente é ser religioso, é ter alguns dogmas, seguir. Mas, queridos, ser cristão nada mais é do que ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, crer em Cristo e na sua obra. E quando você resolve
crer em Cristo, aí sim as coisas vão fazer diferença. Por quê? Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus, Ele tem esse poder de conseguir olhar o passado, o presente e o futuro. Nós não. Mas quando andamos com Ele, nós começamos a saber gerenciar isso dentro de nós. Então, através da nossa vida com Jesus, Ele vai te curar de todo o mal que o passado te fez. Aleluia. Através do seu caminhar com Cristo, Ele vai saber usar o passado para ser bênção na sua vida e não maldição. A palavra diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então Jesus vai começar a te ensinar o seguinte: meu filho, tire do passado só aquilo que te dá esperança. Aleluia. Quando você começar a caminhar com Cristo, você vai saber viver melhor o seu presente. Porque você vai começar a dar atenção às coisas que realmente merecem atenção. Você vai começar a caminhar com Jesus e vai começar a entender aquilo que vale o seu gastar tempo. Vai entender que estar com Deus é a melhor forma de você viver o seu dia. E quando a gente vive com Deus, na verdade você está semeando. Eu não tenho gerência direta no futuro, mas eu tenho como plantar para que o meu futuro seja diferente. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Então, quando a gente vive bem o presente, irmãos, você sempre vai estar plantando semente. Todo dia nós plantamos sementes, sejam sementes boas, sejam sementes ruins, mas sempre nós plantamos sementes. Então, quando você caminha com Cristo, Ele vai te ensinar a plantar boas sementes, de maneira que você vai viver o seu dia na plenitude, mas você vai estar plantando sementes boas, que no futuro você vai colher. E é o que o Paulo estava dizendo: eu esqueço o passado e avanço para o presente, e eu avançando para o presente, eu estou prosseguindo para o alvo. Então o que eu quero deixar para você nesta noite, é para que você reflita sobre o que você está fazendo com um dia chamado hoje. Você não precisa viver sozinho. E eu vou fechar com um versículo que diz o seguinte: se hoje ouvires a minha voz, não fecheis os vossos corações. Agora, se você ouvir a voz do Senhor, e não endurecer, e não fechar o seu coração, mas diferente disso, você fazer o convite: Senhor, pode entrar, pode fazer morada aqui dentro. Aleluias. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele vai começar a curar a sua alma, Ele vai começar a curar a sua mente, e você vai começar a saber viver o dia de hoje. Então eu te convido nesta noite a entregar ao Senhor os seus dias. Entregue ao Senhor os seus dias. Viva a plenitude dos seus dias. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E com certeza, a melhor coisa para se fazer no dia de hoje é estar perto de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesta noite. Senhor, nós te louvamos porque Tu és poderoso,
Nós te louvamos porque Tu és o Deus que cuida de nós. Nesse momento eu quero orar por aqueles que ouviram a Tua palavra, Senhor. Tu conhece como está cada coração nesta noite. Tu conhece, Senhor, como está cada vida que ouviu esta palavra. Que Tu possa fazer uma transformação. Que Tu possa trazer a alegria da salvação. Que Tu possa trazer, Senhor, libertação. Nós ministramos pelo poder do Teu nome, Senhor, a cura, a salvação, a libertação, a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, e todos digam amém. Deus te abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.